Bem-vindos ao canal Mineração de Cabo a Rabo. Sou o Carlos Hennick, técnico em mineração, gestor ambiental, mais de 40 anos na mineração. E, neste vídeo, quero explorar com vocês o fascinante mundo das peneiras vibratórias. Como elas estão transformando a indústria da mineração. Então, se você é estudante, engenheiro, técnico, operador, ou simplesmente está em busca de conhecimento valioso, você está no lugar certo. Vamos descobrir os diferentes tipos de peneira de classificação disponíveis, suas aplicações na indústria mineral de agregados e como elas diferem em termos de produtividade e também em termos de desempenho. Além disso, nós vamos abordar a importância da geometria da peneira, a uniformidade do movimento das partículas, como a tecnologia de inteligência artificial e aprendizado de máquina está revolucionando a análise de dados, bem como a manutenção preventiva e preditiva desses equipamentos. Então, prepare-se, meu amigo, minha amiga, para uma jornada educativa e divertida com gráfico, tabela, exemplos, para ajudar a você compreender e dominar o mundo das peneiras vibratórias. Vamos juntos otimizar a eficiência, confiabilidade, sustentabilidade na indústria da mineração. E o que nós vamos ver nisso aí, Carlão? Você falou muito bonito, mas não disse o que nós vamos ver. Então, o que nós vamos abordar? Primeira coisa é a introdução. Importância da geometria da peneira na produtividade e eficiência da mesma. O que é vibração, uniformidade no movimento das partículas, amplitude e frequência da vibração da peneira. Quais são os movimentos vibratórios? Por que vibrar? Quem ganha, vamos vibrar. Oh, gol! Mas não é isso. Nós vamos vibrar na peneira. Movimento livre circular, movimento circular excêntrico, movimento livre linear, movimento elíptico, movimento de alta frequência. Vamos falar sobre a aferição de peneiras vibratórias, índice de classificação e a capacidade de produção, identificando a amplitude e a frequência da vibração, inclinação da peneira, peneiras do tipo banana, manutenção e automação. Tudo isso nós vamos ver nessa aula. Vem comigo e vamos em frente. Então, dando uma breve introdução ao assunto, nós temos que dizer o seguinte: existem 3 tipos básicos de peneira de classificação. Que peneiras são essas? Vibratória, rotativa ou estática. Peneiras vibratórias são amplamente utilizadas na indústria mineral e agregados. Tá? Não se consegue fazer uma classificação sem um equipamento desse tipo. Então, elas funcionam por meio de um motor vibratório que aciona uma malha de peneiramento, separando partículas de acordo com o tamanho. Podem ser inclinadas ou horizontais, são ideais para a separação de materiais de granulometria média e grossa. Já as peneiras rotativas utilizam um tambor giratório, fazendo com que as partículas maiores fiquem retidas no interior desse tambor e as menores passem pela malha. São mais utilizados que extração de areia, cascalho e também na extração de ouro. Tá? Por fim, as peneiras estáticas, elas utilizam uma malha fixa que separa as partículas por tamanho. Elas são muito utilizadas em aplicações de separação sólido-líquidos e na separação de partículas finas. Ou seja, são determinados casos específicos. Tá? No grosso modo aí, que nós vamos ver e vamos falar bastante aí, são peneiras de classificação para agregados e minérios e tudo mais. Então, cada tipo de peneira tem as suas vantagens e desvantagens. Tá? Seja essas vantagens em relação à produtividade, eficiência e custo. Vamos dar um exemplozinho disso também um pouco adiante. As peneiras vibratórias são as mais comuns e eficientes na separação de materiais de granulometria média e grossa. Já falamos sobre isso, peneira rotativa ideal para material de granulometria média e fina, tá? Mas são menos eficientes que as vibratórias. Cada tipo de peneira tem a sua aplicação específica. E aqui nós temos a foto desse lindo e maravilhoso equipamento, tá? Que nos traz um lucro tremendo se funcionar
perfeitamente. Então, na área de peneiramento e classificação, nós temos diversas aplicações que dependem das características do produto ou matéria-prima inicial de alimentação, tá? E das características do produto final, ou seja, aquilo que se pretende obter para as suas necessidades específicas. Então, um exemplo agregado, eu tenho que ter brita 0, brita 1, brita 2, brita 3. Então, a peneira tem que fazer essa função de quê? De classificar o material nesses diversos tipos para atender a minha necessidade. Tá? Entre elas também nós podemos citar outras. Pré-classificação ou scalping. O que é isso, cara? Nesta aula anterior, tá? Onde eu falei sobre grelhas e peneiras, que a gente trata desse assunto de scalping. Classificação propriamente dita, rejeito e desaguamento, podendo ainda ser fina, média, grossa, base seca ou base unta. Então, tem uma infinidade de aplicações. Tá. Qual que é a importância da geometria da peneira na produtividade e eficiência da mesma? Muita, porque a geometria da peneira pode afetar a área disponível para peneiramento, a velocidade e a direção do movimento das partículas, como também a resistência do material da peneira e uniformidade do movimento. Todas essas características afetam o quê? Eficiência do peneiramento, portanto, a produtividade da peneira. Tá? Então, já falamos, a área disponível para peneiramento é um fator crítico na produtividade da peneira. Uma peneira com uma área menor terá o quê? Menos capacidade de processamento. E uma com área maior, consequentemente, mais capacidade de processamento. Velocidade e direção do movimento das partículas. Mas a direção é só um lado. Você joga o material em cima e ele sai correndo morro abaixo ali. Não, meu amigo, não. Existem peneiras que podem ser colocadas ascendente. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Tá? Então, se as partículas se movem muito rapidamente, elas vão pular por cima dos buraquinhos lá e vão embora e não vão ser classificadas. Se mover muito lentamente, muitas delas vão entrar no buraquinho, não vão conseguir passar e vão entupir aquele buraquinho. Consequentemente, você vai ter uma peneira problemática. Tá? Por isso é importante conhecer, tá? Saber fazer o acompanhamento correto. E se você não souber, procura o fabricante, procura o especialista para ajudá-lo, pois você pode estar perdendo dinheiro na sua planta, tá? Por causa de detalhes pequenos. Eu falo muito isso nos meus vídeos aí, inclusive tem uma playlist aí sobre redução de custo na lavra, onde eu falo, são os mínimos detalhes que nos trazem grandes lucros ou enormes prejuízos. Então, se as partículas se movem muito lentamente, elas vão se acumular nas aberturas da peneira, impedindo a passagem das outras partículas. Tá. A uniformidade do movimento das partículas também é muito importante, porque se elas não se moverem uniformemente através da peneira, pode haver uma distribuição desigual de partículas nas diferentes frações de tamanho, e isso pode afetar a precisão da classificação e a qualidade do produto final. Tá? E vibração, Carlão? Vibração, o que é? Eu vou vibrar para o meu time aqui. Não, meu amigo, vibração é uma coisa impressionante. Se for num equipamento qualquer, Deus do céu, pode trazer uma catástrofe fantástica, pode te destruir aquilo tudo. Agora, se for numa peneira, que maravilha, olha como é que ela está vibrando, beleza, e produzindo o que deve produzir. Então, vibração é qualquer movimento repetitivo, regular ou irregularmente, dentro de um determinado intervalo de tempo. Então, normalmente, o que se busca é evitar vibrações na maioria dos equipamentos ou estruturas da sua empresa. Tá? Mas, no caso das peneiras vibratórias, o que se busca é justamente produzir vibração para que o trabalho possa ser efetuado. Então, quando as partículas... Eu vou pular isso aí, nós já falamos isso aí no slide anterior, tá? Como é que elas fazem para lá e para cá, umas passam por cima da outra, e vamos ver a uniformidade do movimento das partículas pode ser afetada, por quê? Por vários fatores.
incluindo amplitude e frequência da vibração da peneira, a inclinação, o tamanho, a forma das partículas, a viscosidade do material que está sendo peneirado. Então, por essa razão, é importante o quê? Escolher a peneira correta para o material a ser classificado e garantir que a peneira esteja configurada corretamente para otimizar a uniformidade do movimento das partículas. Então não basta, eu quero uma peneira, vai lá no supermercado, lá na prateleira, lá pega uma peneira lá e traz. Não é assim. A coisa não funciona desse jeito. Tá? Vamos entender um pouco mais. Então, aí tem duas imagens bem claras. A da esquerda é a camada alimentada. Então vocês veem que tem blocos de todos os tamanhos e formatos. Quando eles estão no leito da peneira, forma-se o quê? Uma camada estratificada, aonde os maiores vão ficando por cima, os médios na face intermediária e os finos vão caçando um buraquinho ali para escapar. Simples assim. Amplitude e frequência da peneira. O que é isso, Carlos? Amplitude e frequência são duas características importantíssimas da vibração da peneira. Então, vamos falar sobre a amplitude. Refere-se à magnitude do movimento vibratório, traduzindo a distância máxima que as partículas se deslocam durante o processo de peneiramento. Já a frequência representa o quê? O número de vezes que a peneira realiza um ciclo completo de movimento vibratório em um segundo. Então, a escolha adequada da amplitude e frequência depende do tipo de material a ser peneirado, bem como o objetivo do processo de peneiramento. Por exemplo, materiais finos geralmente requerem amplitudes menores e frequências mais altas, enquanto que materiais mais grossos podem ser peneirados com amplitude maior e frequência mais baixa. E aí tem uma coisa importante, né? Lembre-se que o controle da amplitude e da frequência da vibração da peneira pode ser feito através de quê? Ajustes nos parâmetros do motor vibratório e no projeto da própria peneira. Por isso, meu amigo e minha amiga, é fundamental entender como essas características influenciam no processo de peneiramento para obter os melhores resultados. E agora nós vamos ver o quê? Quais são os movimentos vibratórios, tá? Então, os principais sistemas de acionamento utilizados nas peneiras vibratórias permitem diferentes movimentos, como movimento livre circular, circular excêntrico, linear, elíptico e de alta frequência. Pô, cara, não entendi nada. Calma, nós vamos falar de cada um deles aí nessa aula. E aqui eu quero pedir uma coisa a você. Você está aqui, ainda não está inscrito nesse canal? Por favor, se inscreva. Se inscreva para receber as informações a tempo e a hora toda semana, quando eu posto vídeos novos. E, por outro lado, você ajuda o canal a crescer e a chegar a mais pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. Então, bora lá, taca o dedo na inscrição, não esqueça de deixar o joinha. E aciona o sininho, hein? Que aí o YouTube te avisa, ele vai lá, bate na sua porta, o Carlão postou. A ideia aqui é ajudar a identificar o quê? Os tipos de vibração existentes e, com isso, entender suas características, possíveis ajustes e também limitações. Então, por que vibrar? Para estratificar a camada de material, fazendo com que as partículas finas tenham maior possibilidade de exposição aos furos da tela e, portanto, melhor eficiência de classificação ou separação dos materiais desejados, conforme a figura. Lembra que eu mostrei essa figura anteriormente para você? Tá na hora que você alimenta, que está tudo embolado ali, todo mundo misturado aí, pequeno, grande, médio, tá? Então, quando ela pega o leito da peneira ali, e a peneira já está vibrando ali de alegria com aquele material todo em cima ali, começa
acontecer o quê? A estratificação desse material. E as partículas finas ali vai passando uma aí por debaixo da outra, tá? Até achar um buraquinho, ó, partir para o lugar dela. Simples assim. Então, a vibração demanda o quê? Condições dinâmicas ideais de uma peneira para atingir o quê? A melhor eficiência possível de classificação, imprimindo a mais alta aceleração específica ao material a ser classificado, além da adoção das melhores configurações e especificações dos tipos de superfície de peneiramento. O que é uma superfície de peneiramento? Nada mais é do que uma tela. Vamos falar sobre tela? Não, nessa aula não. Existem vários tipos, é um assunto vastíssimo, vários fabricantes de tela, e nós não vamos falar sobre tela aqui. O objetivo nosso são peneiras vibratórias. E agora vamos entender o que é o movimento livre circular. Podem ver aí na imagem ao lado. Ele é gerado por meio de um acionamento constituído por um eixo de duas massas, ou pesos centrífugos, um para cada extremidade do eixo ou lado da peneira, que tem o quê? A função de desbalancear o conjunto, gerando um movimento circular enquanto o eixo estiver girando na rotação determinada em projeto. Você tem o sentido de rotação horário aí, e a cada ponto desse aí você tem o quê? Um movimento na peneira, que é um movimento vibratório. Certo? Então, esse efeito ele pode ser obtido também por meio de quê? Motovibradores, que têm sua configuração de projeto conforme descritas no slide anterior, ou ainda com outros tipos de acionamento com as mesmas características. Então, olha aí, é um exemplo, essa imagem aí não tem escala nem nada, mas dá uma ideia, tá? Você tem um motor, tem os pesos ali centrífugos, e quando esse troço está girando, a peneira está desempenhando o papel que ela tem que desempenhar. Quais são as características das peneiras com o movimento livre circular? Amplitude variável, eficiência depende da carga, e aí é um fator muito importante, tá? Você manter uma alimentação constante na peneira, porque se começar a ter variação na alimentação, você também tem problemas com o quê? Com a eficiência da peneira, produtividade e uma série de outras coisas, tá? Frequência e amplitude podem ser ajustáveis, maior utilização para cortes entre 4 e 150 milímetros. E equipamentos simples e versáteis. Botar um pezinho lá no eixo, lá. Tá. Algumas características das peneiras com movimento circular. Uma outra característica é que esse tipo de vibração, por si só, não transporta o material. Então, para que isso aconteça, é necessário que a peneira tenha o quê? Uma inclinação suficiente para que a ação da gravidade exerça essa função. Estão vendo aí que bonitinho aí a pedrinha aí, ó, pulando? Até sai lá no final. Movimento circular excêntrico. Que movimento é esse? É gerado por meio de um acionamento constituído por um eixo, 4 mancais, uma estrutura independente fora da caixa, isoladores para cada apoio da estrutura independente, 2 contrapesos, um para cada lado da peneira, e tem a função de quê? Balancear a vibração gerada pelo conjunto de caixa, tela e material em movimento, enquanto o eixo estiver girando na rotação determinada do projeto. Um calo complicado, não é não. Vocês vão ver que ele tem uma pequena diferença aí do outro. Por quê? Por que ele tem essa diferença? Olha aí o desenho aí, para você ver. Você tem a caixa da peneira, tá? Os mancais aí, a estrutura, suporte, o isolador, contrapeso, e aí vem mais interessante, por que ele tem esse diferencial aí. Amplitude constante, frequência ajustável, mínima transferência de vibração para a estrutura, maior utilização para cortes entre 5 e 300 milímetros, menor possibilidade de entupimento de tela, e a eficiência tem menos influência da carga. Então, se tiver variação da carga aí também, não
afeta tanto como afeta no sistema anterior. Tá? Então, aqui nós vamos fazer um comparativo de uma e a outra para vocês verem a diferença. Tá? Então, para ficar mais fácil, visível aí, a diferença entre os dois tipos de movimento abordados aqui, vamos observar essa figura. Então, você, no movimento livre circular, você tem os pesos no eixo. No circular excêntrico, além dos pesos, que são contrapesos aí, tá? O próprio eixo, tá? O eixo é excêntrico, então o eixo produz o movimento vibratório. Entenderam a diferença aí? Como é que é simples? E aqui agora nós vamos falar sobre o quê? Movimento livre linear. Então você tem um sentido de rotação horária. Naquela posição, primeira posição aí, com a setinha amarela para baixo, as forças se somam. Quando as duas boquinhas amarelas estão uma de frente para a outra, as forças se anulam. Quando elas estão para cima, as forças se somam. E quando elas estão uma de costa para a outra, as forças se anulam. Então, a seta amarela indica a direção da força, tá? E isso aí, você tem o quê? Um movimento livre, linear, na sua peneira. E aí, então, um exemplo. Então, esse tipo de movimento pode ser gerado por um conjunto constituído por dois eixos dispostos em paralelo entre si, quatro massas centrífugas, tá? Duas em cada eixo, você tem um lado e outro. Você não pode passar de um lado da peneira, senão ela vai sair de cima da instalação lá e vai embora, fazendo com que cada lateral da peneira tenha duas extremidades de eixo com suas respectivas massas centrífugas. Então, os eixos devem girar um contra o outro. Então, você vai ter um girando no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. E aí eles vão fazer o trabalho que tem que ser feito. Essas massas têm a função de desbalancear o conjunto, gerando um movimento linear, enquanto os eixos estiverem girando na rotação determinada de projeto. Algumas características aí que nós temos das peneiras com movimento livre linear são: permite execução de peneira horizontal ou em aclive. Lembra que eu falei com vocês? Pode ter peneira em aclive. Então, com esse tipo, tá, de característica, eu posso ter uma peneira em aclive, porque ele vai empurrar o material morro acima. Amplitude variável. A eficiência pode variar com a carga, então é muito importante carga constante. Tá? Na mineração você tem que ter isso em mente. Tá? Os equipamentos têm que funcionar praticamente no limite e com a carga especificada. Tá? Não é, cai um pouquinho agora, tá, mais um pouquinho. Não, aí você não tem uma produtividade adequada e não tem um trabalho adequado do equipamento. Bastante utilizada para instalações com limitação de altura, frequência e amplitude podem ser ajustáveis e maior utilização para cortes entre o quê? 0,4 e 50 milímetros. Você vê aqui, ó, peneiras primárias lá que recebem aqueles blocos de 50 a 300 milímetros, essa aí já não serve, não vai funcionar. Tá? E uma outra característica é que esse tipo de vibração, por si só, transporta o material e, por isso, permite que a peneira possa ser construída ou na horizontal ou mesmo em aclive, quando é necessário. Tá, uma outra função da peneira. Também não é fazer uma aclive. Tá? Tudo tem o seu estudo e a sua aplicação. Então, esse aí seria um movimento em quê? Em linha reta, numa peneira horizontal, com movimento linear livre. E o movimento elíptico? O que é o movimento elíptico? Tá. Então, nós podemos imaginar o acionamento com o movimento elíptico como sendo o quê? Utilização de dois movimentos ao mesmo tempo, fazendo com que se consigam características comuns aos dois. Então, essa solução busca combinar as vantagens dos movimentos circular e linear, ou seja, a melhor classificação e ação de desentupimento do movimento circular com a maior capacidade de transporte do linear. Então, isso aí já é evolução, tá, do peneiramento. Pegou-se o sistema circular, pegou-se o sistema linear. Opa, vamos fazer uma peneira aqui que tenha os dois juntos ali,
porque tanto classifica como limpa. E aí saiu o movimento elíptico. Então, o primeiro projeto de acionamento para gerar o movimento elíptico foi concebido com 3 eixos e sincronizados com a engrenagem dispostos de maneira a trabalhar no centro de gravidade da peneira. O conceito é que 2 eixos giram em um sentido horário e o outro no sentido contrário, ou seja, no sentido anti-horário. Isso faz com que não se forme um movimento circular correto, bem como não se forme também um movimento linear definido. E aí, esses 3 eixos em funcionamento vão gerar o quê? Movimento de forma elíptica. Aquele negócio que aí balança para lá, para cá. Então, aí está o que? Um movimento elíptico. Então, quando sincronizados eletronicamente, com utilização de inversor de frequência e encoder, para estabelecer a posição angular de cada eixo, é possível que alterar o ângulo do movimento elíptico sem necessidade de parada do equipamento. Então, se vê que já é uma evolução muito grande, tá? Ou seja, tem as limitações de projeto, né? Cada fabricante tem a sua, vai te apresentar. Mas já é o quê? Uma evolução. Então, uma outra maneira de gerar esse tipo de movimento é com a utilização de 2 eixos, ao invés de 3, mas, nesse caso, cada eixo gira em um sentido. E um eixo tem maior massa centrífuga do que o outro. Então, fica totalmente desbalanceado e vai proporcionar também o quê? Movimento em elipse, movimento elíptico. E as características das peneiras desse tipo são: permite execução de peneiramento horizontal e em aclive, amplitude variável, eficiência pode variar com a carga, frequência e amplitude são ajustáveis, a variação do ângulo de ataque ajustável com o quê? Uso de sincronismo eletrônico e maior utilização para cortes entre 0,4 a 150 milímetros. E o movimento de alta frequência? Que vem a ser. Então, é um outro movimento vibratório importante para a classificação de diversos materiais nos mais variados processos, principalmente quando é necessária uma classificação mais fina. Você não vai ter isso aí muito facilmente numa indústria de agregados, mas indústria de cosméticos e outras indústrias aí, você precisa de um equipamento desse aí. Então, a principal característica desse tipo de acionamento, como o próprio nome já diz, é trabalhar com uma frequência elevada e, em contrapartida, com uma amplitude menor que as utilizadas em outros movimentos vibratórios. Para este tipo de movimento existem várias alternativas de solução, tanto com relação à tecnologia como na configuração dos equipamentos. Então, aqui nós temos uma tabelinha aí que faz um comparativo, tá, entre o movimento circular, circular excêntrico, livre linear, elíptico e de alta frequência. Tá? Então, a faixa de classificação mais utilizada em cada um deles, eu vou ampliar isso aí para vocês, a faixa de ver, faixa de classificação mais utilizada para cada um deles. Tá? Então, no movimento excêntrico, você tem aí de 5 a 300 milímetros, as outras, na máximo, 150. Amplitude, tá? Livre circular, você tem uma amplitude variável e ajustável. No circular excêntrico, amplitude é fixa. No livre linear, amplitude variável e ajustável, elíptico variável e ajustável e alta frequência variável e ajustável. A frequência em todos esses tipos de peneira, eu posso ajustar a frequência das mesmas, tá? E a construção da peneira inclinada, a livre linear eu posso ter inclinada, horizontal ou aclive. E a alta frequência eu posso ter inclinação mais acentuada. Esse gráfico aí, tá, não é para ser utilizado. Vou utilizar o Carlos deu lá, o gráfico lá logarítmico tal, que eu posso utilizar. Não. Isso é para ilustrar tudo isso que nós já falamos, tá? Então, as peneiras livre circular, qual que é a faixa de corte, de corte e de amplitude? As do circular excêntrica, então,
Isso é para se ter uma ideia, tá? Então você tem a linear, a elíptica e a de alta frequência, tá? Para que entenda bem qual a amplitude e o tamanho de corte dessas peneiras. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que? Aferição de uma peneira vibratória. Então, a aferição da eficiência de uma peneira vibratória é importante para garantir o seu bom desempenho na classificação dos materiais. Então, existem vários métodos para avaliar a eficiência da peneira vibratória, mas um dos mais comuns é o quê? O uso da curva de eficiência granulométrica. E a curva de eficiência granulométrica é um gráfico que relaciona o tamanho da partícula do material de alimentação com a sua porcentagem retida e a sua porcentagem passante na peneira vibratória. Tem isso na playlist Técnica de Mineração, eu acho que uma das primeiras aulas lá, onde fala de curvas granulométricas. Tá? Então, ela é obtida por meio de análise granulométrica do material de alimentação e dos produtos retidos e passantes na peneira. Então, além da curva de eficiência granulométrica, outras medidas podem ser utilizadas para quê? Para avaliar a eficiência da peneira vibratória, tais como distribuição do tamanho das partículas retidas e passantes, o índice de classificação e a capacidade de produção. Então, é importante ressaltar que a aferição da peneira vibratória deve ser realizada periodicamente para garantir o seu bom desempenho e a qualidade do produto final. Vamos falar um pouco mais sobre isso logo adiante. O índice de classificação é uma medida da eficiência peneira em separar os materiais desejados dos indesejados. Ele é calculado dividindo o peso do material passante pelo peso total do material alimentado na peneira. Então, um exemplo é isso. Se 100 kg de material foram alimentados na peneira e 80 kg foram os passantes, o índice de classificação é 80%. A capacidade de produção e a quantidade de material que a peneira é capaz de processar em um determinado período de tempo, ela é influenciada por vários fatores, como tamanho da abertura da peneira, amplitude, frequência da vibração, densidade do material e também a umidade. Para obter um desempenho ótimo, é importante monitorar regularmente tanto o índice de classificação quanto a capacidade de produção. Essas medidas, isso aí eu falo com vocês, tá? Você é um técnico, está numa frente, numa planta de beneficiamento. Isso aí é o seu dia a dia. Tá? Não precisa esperar. Não, você tem que ter um roteiro assim de verificação do equipamento para garantir que você está tirando 100% da capacidade daquele equipamento. Não é esperar quebrar ou dar problema ou aparecer alguma variável indesejável ali para você correr atrás de ver, não. Então, isso é rotina. E essas medidas podem ser utilizadas para avaliar a eficiência da peneira, identificar possíveis problemas operacionais ou necessidade de manutenção. Que eu falei, não espera quebrar. Verifica antes que você pode identificar, fazer uma parada programada sem onerar o custo do seu empreendimento. Então, além disso, existem gráficos, tabelas disponíveis, tá? Tem uma literatura especializada vastíssima, tem muita coisa, muita coisa. Essa aula vai ficar uma aula grande, muito grande, e se você está acompanhando aqui, mais uma vez eu lhe peço, se não tiver inscrito, tá com o dedo lá, se inscreva, acione o sininho e deixe o seu gostei aí. Compartilhe com seus colegas, com seus amigos, compartilhe com seu grupo no WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Então, como eu falei, gráficos, tabelas, né, na literatura, eles podem ser utilizados como referência para ajudar na interpretação e análise de resultados. Porque nem tudo aquilo que está ali na literatura pode servir 100% para você. Você pode ter algumas particularidades no seu empreendimento e precisa de determinados ajustes ali naqueles gráficos ali. Mas são balizadores para que você realize um ótimo trabalho. E aí, como exemplo, um dos gráficos mais comuns usados é o gráfico de Rosin-Hamler.
não sei se falei certo, mas que mostra a distribuição granulométrica de um material em relação ao tamanho das partículas. Então, esse gráfico é baseado em uma equação matemática que descreve o quê? A relação entre distribuição granulométrica e tamanho das partículas. Aí está um exemplo, tá? Existe o programa. Então, isso aí foi tirado de um site aí, esse exemplo aí, tá? É um programa onde você entra com os dados e ele já lhe dá as curvas aí. Eu vou deixar esse link aí na descrição do vídeo, quem quiser ir lá visitar e buscar mais informações, vai estar na descrição do vídeo. Então, é importante ressaltar o quê? Que a interpretação e análise de resultados devem ser feitas em conjunto com outras informações relevantes, como umidade do material, taxa de alimentação, geometria da peneira. Tá? E agora vamos identificar a amplitude e a frequência da vibração da peneira. Então, para essa identificação, eu posso utilizar o quê? Equipamentos de medição específicos, como acelerômetros ou analisadores de vibração. Tá? A imagem aí é um exemplo, um acelerômetro. Ele é um sensor que mede a aceleração da vibração e é colocado em diferentes pontos da peneira para medir também a amplitude da vibração em cada ponto. Já o analisador de vibração é o equipamento que mede o quê? Frequência da vibração e fornece uma análise detalhada das características vibratórias da peneira. Então, alguns fabricantes de peneira de classificação, eu digo até praticamente todos hoje, grandes fabricantes, tá? Oferecem sistemas de monitoramento de vibração integrado às suas máquinas. E esse sistema permite o acompanhamento em tempo real da vibração e fornece relatórios de diagnóstico da performance da peneira. Pode ser muito útil para detectar e corrigir possíveis problemas de vibração que possam afetar a eficiência da peneira. E a maior parte dos fabricantes de peneira hoje, aí, tá? Os grandes fabricantes, eles têm esse equipamento disponível ou muitas vezes já vem incorporado na peneira. Quando você compra lá o seu equipamento, isso já está incluso no pacote lá. Sobre inclinação de peneira, o que nós podemos fazer? A inclinação da peneira depende do tipo de material que está sendo processado. A aplicação específica da peneira. Em geral, uma inclinação de 15 a 25 graus é comum em peneiras vibratórias horizontais. No entanto, em alguns casos, pode ser necessário ajustar a inclinação para quê? Garantir eficiência no processo. Tamanho e a forma das partículas também são fatores importantes a considerar. Tá? Em geral, quanto menor o tamanho da partícula, menor deve ser o tamanho da malha da peneira para garantir uma boa eficiência na classificação. Da mesma forma, partículas com forma irregular ou com arestas afiadas podem se prender nas aberturas da malha, reduzindo a eficiência da peneira. Portanto, o tamanho e a forma das partículas devem ser considerados ao selecionar o tipo de peneira adequado para o material que está sendo processado. Porque tem peneira que vocês viram, elas fazem também o quê? A limpeza dos furos. Então, evita que a quantidade excessiva de material fique presa ali nos vãos da tela. E agora vamos falar um pouquinho sobre as peneiras tipo banana. Então, as peneiras tipo banana, também conhecidas como peneiras horizontais de alta capacidade, são uma variação das peneiras vibratórias convencionais utilizadas na indústria de mineração e agregados. Tá? Elas foram projetadas para quê? Para lidar com grandes volumes de material e possuem formato curvo, semelhante a uma banana, que permite a utilização de telas com maior comprimento em relação às peneiras convencionais. Isso resulta o quê? Maior área de superfície de tela disponível para o processo de classificação. Além disso, essas peneiras também possuem um mecanismo de excitação que utiliza dois motores vibratórios localizados na parte inferior da estrutura da peneira. E isso resulta em uma vibração elíptica mais uniforme em toda a superfície da tela,
o que aumenta a eficiência de classificação do material. Essas peneiras também são capazes de lidar com partículas de diferentes tamanhos, formatos e densidades. Tá? Aí está um exemplo de uma peneira tipo banana. Você tem uma alta velocidade, tá, de alimentação, tá, uma baixa velocidade, material retido, e elas funcionam aí, ó, belezinha, belezinha mesmo. Alguns dos benefícios das peneiras banana incluem alta capacidade de processamento, eficiência de classificação, baixo custo de manutenção e fácil instalação e operação. No entanto, como sempre, né? Falou sempre, traz as notícias boas primeiro, depois vem com. No entanto, essas peneiras também possuem algumas limitações, como o alto custo de aquisição, consumo de energia e espaço físico necessário para a sua instalação. Tá. Em termos de eficiência, as peneiras do tipo banana podem oferecer maior capacidade de produção e melhor qualidade de classificação do que as peneiras convencionais. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, porque às vezes eu vou pagar mais caro por um equipamento, mas lá na frente, esse mais caro aí vai se transformar em lucro infinito. Entendeu? Tudo isso tem que ser avaliado. Mineração é o seguinte, você não vê o primeiro que está comprando, não. Analisa, tal, faz cálculo, projeta, tá? O que vai acontecer, o desembolso agora e qual vai ser o retorno. E aí, meu amigo, tá? É partir para melhor opção. Então, isso se deve a quê? Grande parte ao ângulo de inclinação mais suave que ela tem e ao movimento mais lento do material na tela, o que permite que as partículas mais finas passem pela tela com mais facilidade. Além disso, as peneiras tipo banana também são menos propensas a entupir com material pegajoso ou úmido, o que pode afetar a eficiência de classificação. No entanto, mas, porém, todavia, contudo, é importante notar que as peneiras tipo banana são mais caras do que as convencionais e podem exigir mais manutenção devido à sua construção mais complexa. Então, além disso, a escolha do tipo de peneira mais adequada para uma determinada aplicação vai depender de vários fatores esses que incluem tipo de material, tamanho da partícula, umidade, abrasividade, capacidade de produção requerida, condições ambientais em que a peneira será operada e por aí afora. Tá? Vamos ver agora aqui, ó, um comparativo entre as peneiras tipo banana e as peneiras convencionais. O que está em vermelho aí, né, é menor do que a concorrente. O que está em verde é melhor do que a concorrente. Então, no critério eficiência de classificação, as peneiras convencionais você tem 85% a 90% de eficiência de classificação. Nós vimos como é que calcula. Nas peneiras tipo banana, isso já vai para 95 a 98. Então, verdinho para banana. Capacidade em toneladas horas, peneiras convencionais de 10 a 1.000. Já as peneiras tipo banana vão de 100 a 1.500. Verdinho para banana. Área de peneiramento está em metros quadrados. Você tem de 2 a 20 metros quadrados. Já nas peneiras tipo banana, você pode ter de 12 a 24 metros quadrados. Mais um verdinho para as bananas. Consumo de energia em quilowatts. Nas peneiras convencionais você tem 1 a 3. Nas peneiras tipo banana, 0,3 a 1,5. Custo de aquisição. Baixo a médio das peneiras convencionais. Verdinho para vocês. Alto nas de banana. Vermelhinho para vocês. Mas, depois dos cálculos feitos, você que vai decidir qual a melhor opção. E sobre manutenção? O que nós podemos falar sobre manutenção hoje? Tá? Porque é algo muito importante, deve ser considerado utilizar peneira na indústria mineral, tá? Que é a questão da manutenção. É fundamental realizar a manutenção adequada das peneiras para garantir que elas continuem operando com eficiência e produtividade. Um outro tópico relevante relacionado às peneiras da mineração é a manutenção preventiva. Então, a manutenção adequada das peneiras
é essencial para garantir a máxima eficiência da vida útil do equipamento. Isso aí é para todo equipamento, tá? Não é só peneira, não. Tudo. Você que trabalha com mineração sabe muito bem disso. Então, a manutenção preventiva inclui o quê? Inspeção regular da peneira para detectar desgaste, danos ou defeitos, além da troca de peças e componentes danificados ou desgastados, antes que isso afete a produtividade da peneira. Tem determinadas coisas que, ó, é no olhão, assim, ó, a tela, né? Em tem câmera lá que eu vejo a tela todinha, mas chega lá perto e olha assim, que às vezes você vai ver um buraquinho a mais lá e que você não está enxergando na tela, na câmera, tá? Então, inspeção visual também ajuda e muito. Automação, Paulo. É importante seguir o que é recomendação do fabricante em relação aos intervalos de manutenção e lubrificação. Porém, a tecnologia também está desempenhando um papel importante na evolução das peneiras na indústria de mineração. E atualmente muitas empresas estão investindo em soluções de automação e digitalização para quê? Otimizar a eficiência das peneiras e melhorar a tomada de decisão baseada em quê? Em dados. Por exemplo, sensores e sistemas de monitoramento podem ser instalados na peneira para coletar e analisar dados em tempo real, permitindo a identificação precoce de problemas e também a realização de ajustes para maximizar a eficiência do equipamento. Então, se eu tenho esses dados em mãos, tá, eu consigo fazer o quê? Uma parada programada. Uma parada programada, ela tem uma série de vantagens. Uma parada por quebra, sem ser programada, só traz prejuízo e dor de cabeça. Então, baseado na informação que eu recebo através da tecnologia, e esses dados chegam a mim, eu consigo o quê? Tirar o máximo proveito daquele equipamento. Então, essas soluções utilizam algoritmos avançados para analisar dados de desempenho em tempo real e fornecer insights valiosos para quê? Para melhoria de processo, para manutenção preventiva e também a preditiva, que a manutenção preditiva ela é feita baseada em dados. Gente, é fantástico esse mundo da mineração. Eu fico emocionado cada vez que eu faço uma aula dessa aqui, me emociono mais ainda, principalmente pela oportunidade de estar passando conhecimento. E eu lhe peço em contrapartida, se inscreva nesse canal, me ajuda esse canal a crescer, esse canal precisa crescer. Hoje nós estamos só com praticamente aí 4.100 inscritos aí, e um monte de gente vem assistir aí e não se inscreve, gosta do assunto, mas não se inscreve. Então o canal fica limitando, tá? É um alcance limitado. Tá com o dedo aí, moçada, tá com o dedo aí. Por exemplo, um sistema de aprendizagem de máquina pode analisar a relação entre a granulometria do produto final e as configurações da peneira, como velocidade de alimentação, inclinação, abertura da malha, identificar a combinação ideal de parâmetros para maximizar a eficiência da peneira, qualidade do produto final, como também o quê? Analisar dados de desempenho das peneiras para prever quando será necessário realizar uma manutenção, seja ela preventiva ou corretiva. Normalmente, a corretiva é quando quebra. Então, com esses dados, você vai realizar uma manutenção preventiva. Parabéns para você que utiliza essa tecnologia, tá? Ou seja, troca de peças desgastadas, limpeza da malha, lubrificação e uma série de outras coisas, tá? Então, todas essas soluções baseadas em inteligência artificial e aprendizagem de máquina estão ajudando a tornar as peneiras de classificação mais eficientes, confiáveis, sustentáveis na indústria da mineração. Elas estão permitindo que as empresas de mineração otimizem seus processos de produção, reduzam o custo e melhorem a qualidade do produto. Com isso, nós chegamos ao final dessa aula aí, e eu quero trazer aqui para vocês, tá? Aonde eu estou me baseando para trazer esses assuntos para vocês. Além de utilizar, como eu já falei num vídeo anterior lá, que eu estou usando a inteligência artificial para me ajudar, eu também estou utilizando informações da revista Agregados Online,
da Camatru, que é consultoria e treinamento, e onde tem um e-book fantástico sobre peneiras. Tirei muita coisa desse e-book aí. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e também os boletins informativos da Metso, que é uma grande fabricante de equipamentos para mineração. Estou ganhando alguma coisa com isso? Dinheiro não, mas estou ganhando a alegria e o prazer de levar a você um conhecimento de qualidade. Então, aguardo você na próxima aula. Espero que já tenha feito a sua inscrição. Na próxima aula nós vamos falar de ciclone. Ciclone, ó, te vejo lá. Até a próxima.